Questão 34. Diz o seguinte: somando-se três números inteiros 2 a 2, obtém-se os seguintes resultados: 12, 26 e 48. Ele pede o maior desses três números inteiros é... Bom, aqui vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de x, y, z esses três números. E aí, seguindo o enunciado, vou fazer a soma de 2 a 2. X mais y igual a 12, x mais z igual a 26 e y mais z igual a 48. Bom, aqui deu para perceber por essa montagem que isso é um sistema linear. Aí eu reescrevi o sistema aqui ao lado, porém não é necessário fazer isso. Acrescentei zeros, só para ficar com a característica parecida com aqueles sistemas que a gente está acostumado a ver em livros didáticos. Então, esse sistema ele pode ser resolvido por diversas maneiras. Pode ser a regra de Cramer, pode ser por escalonamento. Então, por escalonamento, eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando sobre. Então, dá uma olhada lá se você não lembra. Aí, resolvendo esse sistema, a gente chega em x igual a menos 5, y igual a 17 e z igual a 31. Como ele pedia o maior dos três números, então a resposta aqui seria a alternativa D, 31. Vamos para o exercício 35. Considere o ponto de coordenadas cartesianas 2014 e menos 2015. O simétrico desse ponto em relação à reta de equação x igual a menos 1 é... Bom, aqui vamos fazer um raciocínio aqui. Eu fiz um esboço do plano cartesiano e essa reta aqui tracejada em vermelho seria a equação x igual a menos 1. O que ele tem é o seguinte, ó, o ponto equivale a 2014 para x e menos 2015 para y. Então, o que configura um ponto aí no quarto quadrante. Como ele quer uma simetria em relação à reta x igual a menos 1, então a gente vai usar algumas propriedades aí da ideia de simetria. A primeira dela é que essa distância aqui do ponto até a reta de equação x igual a menos 1, ela será preservada nessa simetria, né, nessa reflexão. E aqui é o seguinte, ó, 2014, aqui vamos raciocinar assim, ó, 2014 é a distância do 0, 0 aqui da coordenada até a ordenada do ponto aqui, ó. Isso vale 2014. Porém, a distância a ser medida, eu ainda acrescento 1. Essa distância aqui, no caso, seria em módulo. Então, eu acrescento 1 aqui, né, ao 2014. Então, essa distância aqui seria de 2015, né, em módulo. E isso deve se repetir a partir do menos 1 aqui em relação ao eixo x. Também deve ter aqui, ó, nessa... como distância em módulo, o tamanho 2015 a partir do menos 1, o que vai ocorrer então em cima do ponto 2016 negativo. Então, a alternativa correta aí seria a letra E. Aqui veja bem, ó, em relação ao eixo y, não houve alteração, né? A alteração mesmo só é em relação ao eixo x. Tá ok? Vamos para o próximo exercício. Bom, exercício 36, ele diz o seguinte, ó, sendo y igual a 48 dividido por x mais 5, o número de valores inteiros de x para os quais o valor de y também é inteiro. Aqui é o seguinte, para o y ser um número inteiro, o x mais 5 deve ser um divisor de 48, ou seja, esse 48 dividido por x mais 5 deve resultar em um número exato. Para que isso ocorra, então, o x mais 5 deve ser divisor de 48. O que temos que fazer então é saber quantos divisores possui o 48. Aqui eu fiz o seguinte, ó, eu fiz esse conjunto aqui. Lembrar que divisor pode ser um valor positivo e negativo. Ó, o 48 ele divide por 1 e por menos 1. Divide por 2, menos 2, 3, menos 3 e assim vai até chegar ao 48.
Então, quanto que a gente tem aqui? A gente vai ter, se contar, 10 divisores, mas cada um com 2 sinais. Então, seria 20 divisores, né? E aí, vou pegar só um primeiro exemplo aqui. Ó. O x mais 5, ele deve ser igual a todos esses divisores. Vou pegar o exemplo, ele sendo igual ao mais ou menos 1. Então, o x deve ser menos 5, mais ou menos 1, o que resulta em x igual a menos 6 ou x igual a menos 4. Então, para cada um desses divisores, eu terei 2 valores de x válidos para que y seja inteiro. Como ele tem 10 divisores, então a gente vai ter aqui 20 valores para x, para que o y também seja um número inteiro. Vamos ver o próximo exercício. Aqui diz assim, ó, André, Bianca e Carlota viajaram juntos em um final de semana e combinaram que, ao final da viagem, dividiriam as despesas igualmente entre os três. Durante o final de semana, André pagou despesas no valor de R$ 360. Bianca pagou 420 e Carlota pagou 600. No acerto de contas, André e Bianca deram, respectivamente, x reais e y reais para Carlota. O valor de x mais y é... Bom, aqui eu pensei da seguinte forma. Eu fiz assim, ó, André, então pelo enunciado, coloquei o valor que cada um pagou. André 360, Bianca 420, Carlota 600, dando um total de 1.380. Como todos eles, o combinado foi que pagassem valores iguais, eu peguei esse 1.380 e dividi por 3, o que dá um total de 460. Como a Carlota pagou um valor muito elevado em relação a essa média aí, 460, então, quanto ela deveria receber dos dois? Ela deveria receber, fazendo a subtração, R$ 140. Pode ser que esse exercício tenha diversas outras maneiras de se resolver. Eu pensei nessa aí na hora de elaborar aqui o vídeo. Bom, nos próximos vídeos eu continuo as próximas questões. Então, até lá!